Hello, pessoal! E no Showbiz de hoje, os homens por trás das listas mais disputadas do Brasil, fundadores do Baile do Bebê e muito mais. Muito bem-vindos, Beto Pacheco e Thiago Moura. Obrigado, Gabi. Tô muito feliz de estar aqui, né, Que Ti? delícia estar aqui, Gabi. Obrigado pelo convite. Adorei que vocês toparam. Fiquei super feliz, porque eu acho que é muito legal a gente poder trazer essa perspectiva de vários pontos da moda e do universo de eventos, que é tão importante também. E vocês são os grandes nomes por trás das listas que são mais desejadas, como eu falei no início. E muito bem-vindo, gente. Obrigado, é um prazer estar aqui. Você sabe, eu acompanho você, né, desde bebê. Então, vendo toda essa sua evolução e agora você no marketing da Corelo e fazendo todos esses outros segmentos também dentro da marca, tô muito orgulhoso e honrado de estar aqui com você. Obrigada. Com amigos, né? Que delícia conversar É. com amigos. Eu Muito bom. Porque a gente já trabalhou junto também, né? Isso é muito legal. Então você tem as duas visões do nosso trabalho. Você como cliente, você como frequentadora do Baile do Bebê, você como marca que ativa no Baile do Bebê. Então acho que a gente tem muita coisa para conversar aqui. E, amores, quero começar lá pelo começo. Tá. Como que surgiu? Como que vocês começaram nesse meio? Olha, posso começar por Começa mim? você. Eu sou de Birigui, interior de São Paulo. Fazia faculdade de Direito no interior, transferi no terceiro ano para São Paulo, mas eu sempre gostei de moda. Eu queria trabalhar com moda, meu sonho sempre foi estar envolvido com alguma coisa de moda. Comecei a procurar estágio em alguma coisa que fosse referente à moda. Acabei fui fazer ficha em loja, não consegui nenhum emprego como vendedor. Foi um pouco frustrante, mas eu acho que não era para ser. E aí eu comecei a fazer assistente de stylist, que eu tinha 2 amigos stylists aqui, então acabei fazendo assistência de stylist com eles, e nisso foi me abrindo todo um mercado de Fashion Week. Então era tudo o que eu sonhava, eu estava fazendo. Aí eu cheguei a trancar a faculdade para poder, realmente trabalhar com isso. Por quê? Eu consegui um trabalho, oficial mesmo na Hugo Boss, numa dessas minhas andanças aqui em São Paulo como assistente de stylist, eu conheci o presidente da Hugo Boss. Não acredito. E ele falou assim: "Ô, gostei de você, você conversa com todo mundo, você não quer ir lá no escritório da Boss pra eu te dar uma jaqueta de preto?" Falei: "Nossa, vou ganhar uma jaqueta da Boss, tal". Fui no escritório da Hugo Boss e escolhi minha jaqueta. Ele falou: "Você fala inglês?" Falei: "Falo". Ele falou: "Você quer fazer uma entrevista de trabalho?" Eu falei: "Eu quero". E aí eu fiz a entrevista, passei como, enfim, no teste para ser assistente de PR. Aí liguei pra minha mãe no interior, eu falei: "Mãe, eu consegui um trabalho, vou ser registrado, carteira assinada". Ela: "Mas o que que você vai trabalhar?" Eu falei: "Não sei, chama PR". Eu não sabia o que era PR. Public Relations. Aí eu comecei a dar risada, mas eu estava realmente empregado. Daí eu tranquei a faculdade de Direito para seguir o meu sonho, que era trabalhar com moda nesse mercado de relações públicas. Nossa, que incrível, eu não tinha ideia dessa história, desse começo, amei. Legal. Então sua primeira conexão com o universo da moda foi com a Boss. Foi. Que demais, que demais. E você tinha todo o talento, não sabia o que era, mas sabia que você tinha vocação para isso. E era porque eu falava: "Eu quero trabalhar com moda, mas como que eu vou trabalhar com moda, né?". Então e aí eu comecei a ter contato com realmente o universo da moda, porque a Boss era uma empresa muito grande aqui, e hoje está maior ainda, então a gente fazia muita produção para todas as novelas da Globo. Então eu conheci as maiores stylists da Globo de de uma novela mesmo, a Hum. Marília Carneiro. Então foi quando começaram todos os meninos mais famosos, tipo o Rodrigo Hilbert, o Cauã Raymond. Então eu fazia desde casting para os desfiles, até, fazer produção para emprestar as roupas para as novelas. Então foi um caminho muito legal para mim, assim, de aprendizado mesmo, de ter contato com pessoas e conhecer Dudu Bertolini, que era Sim. stylist já nessa época. Então para mim abriu muitas portas aqui em São Paulo. E você tinha quantos anos nisso? Eu devia ter uns 23. Novíssimo. 23, porque eu mudei pra São Paulo com 20, uns 22, 23. Que demais, Beth, É. eu não sabia, amei. E você, Ti? Eu vim pra São Paulo também, eu sou do Maranhão, vim pra São Paulo com Ai, 19 essa anos. também. Aham. Todo mundo vem pra cá, né, não tem ninguém de São Paulo. É muito raro. E aí eu vim pra cá, eu sempre fiz propaganda e marketing. A minha faculdade, eu nunca tive tão relacionado a PR, mas fiz comunicação. Sempre era meu sonho, assim, eu sempre amei, evento, comunicação, campanhas, marketing, entender tudo isso. E eu tive a primeira oportunidade de trabalhar na Editora Abril. Então foi muito legal pra mim, porque, assim, eu vinha de uma adolescência com essa coisa das revistas, e aí de repente eu fiz estágio na Editora Abril, eu trabalhei em vários micro-universos que tinham lá dentro. Trabalhei na Veja, Abril Coleções, e fiquei a maior parte do tempo no núcleo homem, que era Playboy, VIP, Men's Health e Alpha. Sim.
que era o núcleo homem inteiro. E eu amava a VIP também, que tinha bastante moda. E aí, meu último trabalho na Abril, nessas trocas lá dentro, eu trabalhei pra Capricho ainda também. Então eu vi vários mundos diferentes. Essa eu Passou não por sabia tudo. também. Trabalhei na Capricho também. E aí era o início dos influenciadores, porque tinha a história da Capricho, que tinha na época dos colírios. Eu peguei essa época na Capricho. E aí, Lembro muito. Muito legal, nossa, né? Era foi um muito marco, legal, né? né? Eu Sim. lembro que era uma loucura. Lá, quando a gente descia no edifício da Editora Abril, quando eles apareciam lá, aqueles monte de meninas, assim, era Era uma loucura. uma loucura, as meninas eram viciadas. Viciadas. E eu fui vendo surgindo todo esse momento dos influenciadores de internet. E aí de lá tinha uma marca que é uma marca holandesa que veio para o Brasil, que chama G-Star. E aí um amigo meu que trabalhava no grupo em brands falou pra eu ir pra fazer essa entrevista lá. Então eu comecei com moda assim. E aí eu fiquei um tempo lá também cuidando dessa marca holandesa, fiquei muito entre Amsterdã e Brasil. E aí depois fiquei um tempo também na Elos lá, e até É. a gente virar O sócio. Thiago já me contratou para trabalhar para um desfile da Elos, né. Aham. Eu sempre fui muito amigo da Adriana Bozon e do Nelson Vanenga, fazia muitas coisas com eles junto com a Fê Barbosa, que eu Sim. trabalhava com a Fernanda Barbosa, mas aí depois já na minha carreira solo como RP, o Thiago a gente se conheceu na verdade através de uma amiga, Dani Pontes. Ah, foi a Dani que apresentou vocês? Dani e o Dinho Diniz, eles namoravam na época, Sim. e aí me apresentaram o Thiago, a gente ficou super amigo, até que chegou o momento dele me contratar para um desfile da Elos, bem grande, né, Não, porque gente, gigante era era alguma comemoração de não sei É. quantos anos da Elos, e a gente foi ficando cada vez mais próximo. Mas a nossa junção mesmo veio depois de 10 anos mais ou menos de Sim. amizade, veio na pandemia, porque, enfim, aconteceu um monte de coisa e o meu trabalho especificamente, o Thiago ainda trabalhava na Elos, porque tinha, Uhum. enfim, marketing, não era só RP. O meu trabalho era tudo que não podia fazer numa pandemia, que era juntar pessoas. Mas você já trabalhava como RP antes? Eu já trabalhava como RP, eu trabalhei com a Fernanda Barbosa há 8 Mas anos. você já tinha começado no solo, né? Tinha começado, na verdade, eu saí da Hugo Boss. E aí quando que você percebeu que isso de fato era uma carreira? Olha, foi assim, eu fui passando por vários lugares. Você tem noção, eu trabalhei com a Tod's, Sim. que foi o seguinte, eu tive que sair da Hugo Boss, porque eles diminuíram a empresa, estava tendo uma grande, enfim, revolução lá dentro da Hugo Boss, eles tiveram que mandar mais metade dos funcionários embora, e eu fui mandado embora. E eu fiquei sem emprego. Uma amiga minha que eu tinha contratado fazer um desfile da Boss no Rio, falou: "Betinho, eu tô com o CEO e o vice-presidente da Tod's, lá de Nova York, eles cuidam de todas as Américas, aqui em São Paulo, eu quero que você saia comigo pra você conhecer eles". Eu falei: "Eu não quero sair com ninguém, eu tô deprimido, eu tô desempregado, eu não vou sair". Ela falou: "Bebê, para, você vai adorar eles, eles são muito legais". A gente foi tomar um drink juntos, e nessa coisa de tomar drink, eu comecei a contar da minha vida. Uhum. E eu falei: "Ai, meu Deus do céu, que eu falei muito, fiquei bêbado", aquela coisa toda. Ela: "Imagina, eles adoraram você". Bom, ficou por isso mesmo. E aí eu já fazia uns estágios com a Fernanda Barbosa, e ela queria me contratar para ser fixo do escritório dela. Aí eu falei: "Ah, tá, vou pensar como que a gente pode fazer isso". Numa segunda-feira, eu abro o meu e-mail, chegou um convite para eu trabalhar na Tod's em Nova York. E eu nunca tinha ido pra Nova York. Eles falaram: "Ó, a gente gostou muito de você, a gente acha que você é uma pessoa que pode agregar muito pra nossa empresa, e a gente quer te convidar pra vir morar em Nova York". Eu falei: "Gente, mas eu nunca nem fui pra Nova York". Aí eu falei: "Como que eu vou pra Nova York?". Não Aí eu acredito. peguei tudo que eu tinha de fundo de garantia da Hugo Boss, comprei minha passagem e fui pra Nova York. Todo mundo: "Você é louco, você tá indo pra lá, os caras não estão nem te dando a passagem". Eu falei: "Ah, mas eu vou". Fui pra Nova York, Que garra. pra ficar 3 meses, eu fiquei 1 ano e meio, e aí depois eles me contaram: "Na verdade a gente estava te testando, porque a gente vai abrir uma operação maior no Estava te Brasil". testando. A gente vai abrir uma operação maior no Brasil, na época era da Daslu, e você vai ser o cara da TOS no Brasil. Então eu abri um escritório pra eles, voltei com um contrato assinado, e fiquei trabalhando por eles 3 anos. Que incrível, Batinho, não sabia. Muito legal, né. As melhores experiências são essas, né, assim, de supetão, que você vai É. e acontece. É, e Exato. foi uma puta escola, que você imagina, eu trabalhava numa multinacional, assim, lá na 57 com a Madison, Uhum. então mas eu tinha os 2 lados, porque eu trabalhava nesse lado super alto luxo, e à noite eu trabalhava de garçom, porque eu precisava me manter em Nova York. Quem diria? Então eu falo que isso me dá uma visão muito legal, assim, de relacionamento com as pessoas, porque imagina, a gente tinha almoço que eu tinha que estar lá numa mesa com a Anna Wintour e o presidente da Tod's, e à noite eu era humilhado sendo garçom, porque, assim, as pessoas me tratavam muito mal, porque eu não sabia ser garçom. Eu fazia tudo atrapalhado, e eu levava a bronca de todo mundo do restaurante, mas eu não estava nem aí, eu ia fazendo. Então isso eu acho que me ajudou muito até na minha construção como relações públicas. Eu comecei a saber cada vez mais lidar com pessoas, em todos os âmbitos.
E foi uma escola muito boa. Daí eu voltei para o Brasil e trabalhei com eles 3 anos, até que eles tiveram que encerrar as operações aqui. Aí eu voltei a trabalhar com a Fê Barbosa. Aí depois de 8 anos com a Fernanda, eu abri meu próprio escritório. Nossa, que legal, eu não sabia dessa É, parte. Eu achei fantástico. muito legal. Porque quando a gente fala de trabalhar como relações públicas, o primeiro ponto é entender as pessoas, né, saber se relacionar. Exatamente. E isso que você estava contando, eu pensei: "Nossa, você teve do glamour É. ao outro oposto, e você teve que saber se adaptar", e eu acho que isso foi uma grande escola também, né. Total, a saber se relacionar com as pessoas independente de quem elas são. Porque eu via pelo meu caso, tipo assim, eu tinha um cargo super bacana durante o dia, mas à noite era um cargo que as pessoas me tratavam mal no restaurante, então acho que isso traz pra gente um ensinamento muito legal de como que a gente deve tratar bem todo mundo. A Sim. gente nunca sabe o que que a pessoa pode ser no outro Nossa, dia, às vezes é total. um assistente que vira o presidente da empresa, então isso eu sempre levei pra mim como um ensinamento muito forte. Muito legal. E é isso, é tratar o outro como você gostaria de ser tratado, porque o mundo também dá voltas. Sim, Total. E assim, todo mundo eu acho que não tem nada mais chique do que você tratar todo mundo bem. Tudo sim. bem. É. Eu acho que essa é a maior máxima que a gente, pelo menos com o tempo que eu tenho de São Paulo, de entender que o mundo dá voltas muito, assim, você conhece uma pessoa hoje que tá num lugar, depois ela tá em outro, e independente de onde ela vai estar ou não, acho que o principal acho que em relação a relações públicas, que eu tenho um histórico muito recente também, que eu acabei fazendo mais isso depois que virei sócio do Betinho, Uhum. é você ler também o ambiente, assim, tratar as pessoas bem, se interessar pela vida do outro, conversar, trocar, e é tão gostoso isso, conhecer pessoas novas, trocar. Tem que ser uma coisa genuína também, né, Sim, porque vocês são genuinamente muito queridos. É. E eu acho que isso vai muito de não se ater só ao social, não é somente sobre o social. As pessoas gostam de prestigiar porque elas gostam de vocês, e é isso que você falou, é muito importante, você se interessa genuinamente pela sim, vida da pessoa, como sim. ela tá. É, e as pessoas às vezes estão passando por umas dores que a gente não tem como saber. Então, quando elas saem de casa para ir num evento prestigiar Uhum. a gente sempre sai preparado porque a gente tem que dar alegria para as pessoas, né, a gente tem Sim. que dar uma boa notícia, a gente tem que dar uma risada. Então, as pessoas falam que ela muitas vezes a gente transforma o dia delas terem ido prestigiar a gente, porque às vezes ela estava num problema na casa dela, de repente a gente chega, a gente se diverte, conversa sobre um outro assunto, a gente leva elas para um universo muito da diversão, né. Eu falo que a gente tem muita sorte, que a gente trabalha com beleza, com diversão, com alegria, obviamente, que tem todo os perrengues, né, a gente já fez evento junto, a Sempre, gente é. sabe. Os A gente fez perrengues. um desfile pra Gabi, né, Gabi, que bem intenso, então a gente sabe Bem a preparação de tudo, mas quando a gente chega no momento que tá tudo pronto, a gente veste o personagem uhum. e vai pra alegrar as pessoas, pra mudar o dia delas e elas saírem com uma experiência incrível, E o né. que o que eu mais amo, acho até uma experiência recente, que a gente fez um jantar recente, e aí era todo mundo sentando pra escolher quem ficava do lado de quem e tal, e eu fiquei tão feliz, acho que eu nem te falei isso. Algumas pessoas que a gente sentou junto nesse último jantar que a gente É, a fez, Gabi estava com a gente também. eles trocando contato: "Ai, eu amei conhecer", é muito legal você conectar as pessoas também. E tem que ter uma mega habilidade para fazer isso, né, porque às vezes as pessoas já chegam no evento, elas têm uma certa armadura, e Isso. se não são vocês para quebrar e falar: "Olha, essa aqui é fulana, vocês têm isso em comum", para quebrar esse gelo, Sim, sim. é difícil fazer isso sozinha, tem que ter uma habilidade muito. Isso a gente só consegue realmente com o tempo e conhecendo as pessoas, que a gente todo mundo é interessante, eu acho que todo mundo tem algo a dizer, todo mundo tem o seu lado, que vai ser interessante para outra pessoa conhecer. Então a gente gosta muito de arriscar, assim, sabe, eu acho que essa pessoa vai gostar dessa, eu acho que essa conversa pode ser boa. E todo mundo aprecia muito isso, porque a gente recebe muito feedback depois: "Obrigado, eu tive uma troca muito legal". Tem gente que consegue emprego em evento nosso, tem gente que Bastante. começa a namorar depois foi no evento Nossa, nosso. também, com as casa dentro de Matchmaker. casa. Casa, então é muito legal isso, eu adoro fazer isso. Mas aí você falou uma coisa interessante, que eu acho que é o principal, assim, quando chega em momentos, tipo um evento ou conhecer pessoas, tem que chegar desarmado, Uhum. porque você sempre vai ter uma troca legal. É que aquele início, quando você encontra pessoas que você não tem tanta intimidade, tem um início meio awkward, assim, é meio esquisito, assim, você fica meio: "Ai, que vo", depois flui tanto, chega desarmado, conhece as pessoas, é uma noite tão gostosa que você vai embora super feliz, é muito bom isso. Muito legal. E aí, a gente estava contando da história, eu fiquei curiosa para saber como que vocês decidiram se juntar, unir as suas forças? Então, aí foi, dessa questão que eu te falei que eu não podia trabalhar, porque eu não Uhum. podia fazer evento, fazer algumas coisas online. Eu fiz vários projetos por Iguatemi, não sei se deve até ter participado, Com a certeza. gente fazia um Zoom e eu mandava Ah, drink na casa eu das lembro, pessoas e lembro. fazia desde, coisas falando sobre autoconhecimento ou mostrando coleções que estavam sendo lançadas, e nisso o Thiago trabalhava na Calcanhar. Elos, mas ele tinha um dia que ele tinha off. Porque era E ele pandemia. e ele em casa,
me ajudar. Na verdade veio um pouco antes, porque a gente também teve como todo mundo, eu acho, da pandemia, a gente teve um momento beach tênis na pandemia. Sim, sim, exatamente. A gente começou a jogar beach tênis na casa do Dinho, porque o Dinho é nosso amigo, que mora muito perto da minha casa, e eu fiquei meio assustado na pandemia, tipo, eu não saía realmente de casa, eu não fazia festa escondida, não fazia nada. Meu pai morava comigo, tinha falecido, minha mãe estava doente no interior, então eu fiquei bem levando a sério a pandemia Sim. mesmo, respeitando os protocolos. Só que eu era a casa do Dinho, que ele tem uma casa grande, tinha os bichos do Dinho, o Diniz, pra poder a gente se distrair, e tinha a quadra de beach tênis que ele montou pra gente. Então a gente toda sexta-feira ia jogar beach tênis, Jogar beach passava o tênis. final de Not semana bad. jogando Nada mal. beach tênis e conversando e trocando ideias de marketing, de RP. E o Thiago me ajudava muito a pensar em o que eu podia fazer de novo também, porque eu estava meio bem desanimado nessa época. E eu acho que a pandemia trouxe muito isso, teve 2 cenários na pandemia, eu acho que todo mundo passou por um processo de ressignificar muito a vida. Hum. E eu já vinha numa transformação também, do que eu queria pra minha vida, pra minha carreira, e o Betinho também estava nessa visão dele de entender como acho que o dele foi muito afetado, que era eventos, ele ficou muito assim, tipo: Que "E que eu vou agora? fazer? O E que que vai agora? acontecer?". E aí eu acho que nessas nossas comunicações, que era muito informal, assim, jogando beach tênis e conversando e não sei o quê, e aí foi fluindo isso, aí foi me abrindo esse meu lado, porque eu sou mais marketing, o Betinho mais relações públicas, acho que as nossas conexões foram abrindo a cabeça, assim, então a gente fomos tendo várias ideias, e aí foi fluindo, foi conversando, conversando. Aí Incrível. chegou o momento que eu falei: "Tia, eu quero que você seja o meu sócio", porque eu estava comprando a minha empresa de volta, a minha empresa pertencia a uma holding que tinha 20% da minha empresa. Eu estava comprando a minha empresa de volta, no meio da pandemia, porque eu já queria seguir o meu caminho, eu falo que eu tô sempre, como fala a Clarice Lispector, tô sempre morrendo e nascendo de novo, porque eu adoro essas mudanças. E eu falei: "Eu vou conseguir comprar a minha empresa de volta, você vai me ajudar com isso, que a gente vai começar a desenvolver os trabalhos, e eu quero que você vire meu sócio". E aí ele falou: "Betinho, então tá". E eu acho que o meu primeiro papel aqui dentro como seu sócio, eu acho que você tem que ter um evento proprietário, que você nunca teve. Aham. E eu falei: "Eu quero ter, porque sempre foi meu sonho, só que eu realmente nunca consegui realizar". E aí a gente nessas conversas todas do que seria, eu falei: "Olha, então já que a gente vai ter um evento proprietário, eu queria muito que viesse do meu conhecimento real, que era o trabalho que eu fiz com a Anfar, foram 8 anos de Anfar, aqui no Brasil. O Anfar, para quem não conhece, é um gala beneficente que acontece em vários países do mundo, que cuida de pesquisas de cura para o HIV. Eu trabalhei durante 8 anos com eles aqui no Brasil, que o Felipe Diniz que me apresentou para eles. E Brasil Foundation também, trabalhei em Nova York, Brasil Foundation, e trabalhei em Miami para a Madonna, no gala dela que chamava Raising Malawi, quando ela adotou as crianças do Malawi, que ela queria Sim, criar um hospital. que Eu falei: legal. "Thiago, então a minha memória afetiva mais incrível são os bailes de gala com um cunho social, com alguma filantropia envolvida". Eu falei: "Então vamos fazer isso". A gente mergulhou em todas as memórias dele, todos os E a expertise dele com todos os bailes de gala. A primeira coisa quando a gente fazia o brainstorming, ele já veio imediatamente. É. O que bate meu coração mais forte é um baile de gala Com com filantropia. filantropia. É. E aí a Que gente começou a legal. estruturar o baile do bebê assim. Isso foi em 2000 Pandemia, assim, no final da no pandemia. finalzinho? Yeah. E aí, como que veio essa conexão com a dona ui, desculpa, com a Donata e com a Casa Santa Terezinha? Enfim, a Donata e o Nizam são muito meus amigos, me ajudaram muito. Eu conheci a Donata na Daslu, quando eu trabalhava pra Tod's. Teve um evento que ela foi fazer com a Tânia Bulhões, que parte das vendas ia ser revertida pra Casa Santa Terezinha. E eles me chamaram pra fazer esse evento, e eu fiz, a gente fez mais de um, né, Tim. Foi, aham. E eu falei: "Eu quero conhecer a Casa Santa Terezinha", antes da pandemia. Eu fiquei muito impactado com o trabalho e muito impressionado com o que eles estavam fazendo lá dentro, uma casa bem pequena. Quando a gente montou o galo, eu falei: "Ti, eu já sei quem que a gente vai, ajudar. Vamos fazer com a Casa Santa Terezinha". Levei o Ele Thiago levou lá pra pra ele conhecer conhecer. as crianças, conhecer o Muito, trabalho que era feito na Casa Santa Terezinha, que é feito, e ele se encantou também, foi amor à primeira vista, né. Muito. Quando a gente chegou, as crianças olharam pra gente, assim, e é. vieram abraçar, correram E é um abraçar a gente. carinho, É. né, uma E aí eu gratidão. falei, porque obviamente, ele como meu sócio, eu precisava que ele também acreditasse na causa, não adianta a gente Sim, ter um sócio onde só eu acredito na causa. Então tem que ser um propósito em então, comum, um né. propósito em comum. Então isso ajudou muito a gente até Sim. como a gente como sócio, eu acho que isso veio selar, assim, uma sociedade muito redonda, porque a gente tem os mesmos propósitos, assim, então Sim. foi muito legal. Sim. É muito engraçado quando, a gente vai encontrando coisas assim. No momento que eu entrei na Casa Santa Terezinha, acho que todo mundo tem que ter uma causa, tem que abraçar alguma coisa. E foi muito especial, assim, porque eu fui pra conhecer, pra ver se fazia sentido pra mim também, e é uma coisa transformadora, assim, as coisas acontecem quando elas têm que acontecer mesmo, é muito
doido pensar nisso. E é muito bonito também vocês usarem todos esses anos de aprendizado, influência, conexões para fazer o bem, É. né, Mas pensar no outro eu acho, o também. Betinho sempre fala isso, eu acho que tem uma coisa muito verdadeira nisso, assim, que nem você falou, a gente trabalha muito com luxo, beleza, É. glamour, o mundo ele tem várias camadas, então eu acho que a gente também tem que ter abraçar uma causa, ter um propósito, porque senão a gente fica muito só na nossa bolha, Nossa, e aí você falou perde, você tudo. tem que pisar um pouco no chão, entender que tem várias vertentes E eu diferentes. sempre notei, assim, que nas festas que eu fazia como Anfar, por exemplo, assim, é uma energia diferente Uhum. de celebração, de alegria. Não Sim. é só uma festa luxuosa, uma festa glamurosa, é uma festa todo mundo lá por um propósito maior. Uhum. Então eu acho que isso é o que deixa o baile tão, assim, alegre. Leve. Você Mais já foi, é leve. mais leve, você vê uma energia muito de confraternização, assim. Sim. Então a gente quis criar isso em volta dessas minhas experiências e a gente tá super feliz, né, a gente tá indo ano que vem para o 6º ano. Sexto ano já. Nossa, é bastante. Eu falei que daqui a pouco a gente tem que já pensar na comemoração de 10 anos do baile. É muito rápido que passa, Animada? né. E tio, eu adorei o que você falou isso de a gente viver num mundo que é bem, glamouroso e tudo mais, e é importante volta e meia você, assim, ter um contato mais real. E quando eu fiz um primeiro voluntário com alguns orfanatos, um deles era a Casa Santa Terezinha, e eu tive com algumas das crianças, foi uma coisa, assim, tão genuína, ela me foi transformador para mim, e também você ser grato a tudo Sim. que a gente tem, também, né, então às vezes a gente usa a saúde, saúde você não agradece todos os dias pela Sim. sua saúde. E às vezes a gente acha, assim, que a gente tá ajudando elas, mas a gente é muito elas ajudam muito a gente também. Porque às vezes a gente chegava meio inseguro ou desanimado. No começo foi bem difícil de levantar o baile, as pessoas já veem hoje o formato dele pronto, mas a gente foi muito não, foi muita insistência Sim, nossa, foi muita resiliência, a gente teve muita coisa aconteceu. muita garra. E tinha dias que a gente estava desanimado, que elas chegavam: "Não tio bebê, vai dar tudo certo, o baile do bebê já é um sucesso, não se preocupa com isso não". Então, você vê: "Tio, olha como elas estão ajudando a gente a não desistir do que a gente quer", entendeu. E Então acho que a gente tá acho que tá ajudando, mas é uma troca, né. eu acredito Com muito nisso certeza. também, assim, quantas vezes a gente não vai lá e às vezes a gente tá desanimado por uma coisa que é muito de sair da bolha, como eu falei. A proporção dos problemas, quando você vê aquelas crianças, eles estão sempre felizes e a gente Sempre feliz. a gente ligando pra coisas, assim, que é super fácil de Tão solucionar. pequena. Então eu acho que todo mundo tem que ter uma causa na vida, assim, abraçar alguma causa, porque você que vai ser mudado, você acha que tá ajudando o outro, mas você tá sendo mais ajudado. Ai, que lindo. Essa troca é muito legal. Eu Fora que é amei. uma festa linda, né, Gabi, você que É, já foi, você pode falar. exatamente. E quando vocês iniciaram, vocês começaram pequena ou vocês já começaram Sim. maior? A gente começou pequeno, mesmo porque era o final da pandemia que você podia juntar até, 300 pessoas, se eu não me engano, Eu não lembro o número exato, mas ou eu acho que era 200, isso. só que o Alex Alar estava abrindo a primeira etapa do Cidade de Matarazzo, que é o Hotel Rosewood, e eu participei com ele desde o começo, quando ele comprou o Hospital Matarazzo, então a gente já tinha uma amizade desde essa época. A gente foi almoçar com a Andressa, que você conhece muito a Andressa Gonçalves, te amo Andressa, te amo muito. We love you. E com o Rafa Vidigal na época da Pernod Ricard, pra atrás de um projeto de polo que a gente estava trabalhando para um time de polo no interior, lá em Indaiatuba, né. Uhum. Sim. E a gente ficou quase 2 anos, né, fazendo isso pra poder porque podia ter jogo de polo que juntava 20 pessoas para assistir o polo. E a gente queria vender esse projeto de polo que a gente estava cuidando na pandemia, a gente já trabalhando juntos. E aí eles falaram: "Puta, a gente acabou de patrocinar um time de polo". Aí eles ficaram meio desanimados com o nosso almoço. Eu falei: "Não, mas tem outro projeto que chama Festa do Bebê". Aí eles: "Esse projeto a gente quer, então é o que tem que ser agora". Isso era em setembro, outubro, tinha que sair até novembro. Eu falei: "Rafa, mas a gente não sabe nem onde fazer". "Betinho, você é super amigo do Alexa lá, liga pra ele que tá pronto". Eu falei: "Mas já tá pronto o Hotel Rosewood?". Ele falou: "Tá, Tá vai lá". fechado antes, você Tá acredita? fechado, não inaugurou e segunda-feira não, saindo do almoço a gente ligou pro Alex, falei: "Alex, eu tenho um projeto", ele: "Vem aqui segunda-feira que eu quero ver". Chegamos no hotel, ia inaugurar só em janeiro, só que o evento ia acontecer em novembro, ele falou: "Tá bom, faz o seu primeiro festa do bebê, porque é meu bebê que vai nascer, que é o Roso, que é o Matarazzo, e é o bebê de vocês que vai nascer, aí a gente já comemora todos os bebês aqui". Que E aí a gente foi fofo. só pode ter 250 pessoas, porque o hotel não vai estar aberto ainda. E era sair da pandemia, Então né. a gente fez o primeiro evento pra anunciar que no ano seguinte a gente faria um baile de gala, entendeu. Entendi. Agora É assim.
Você falou a história lá de Nova York, só voltando com esse gancho, eu como boreano, que sou muito ansioso, você sabe que eu já saí do almoço, assim, numa ansiedade, Hã. porque isso foi muito bom hoje, lembrando, tenho até que agradecer pra eles, pro Rap Andessa, porque eles falaram: "A gente quer, mas tem que ser esse ano". A gente teve menos de 1 mês e meio pra fazer tudo, a primeira É, festa. a gente não tinha dinheiro pra Não fazer tinha a festa, a gente tinha nada. E caos. a gente teve e todo mundo tinha que comprar convite, como é hoje no baile do bebê. Sim. Sempre foi. Então era assim, quem que tá aqui? A Jade Picon tá aqui: "Jade, vai comprar", "Imagina, vou comprar, eu quero ir nessa festa". Aí a Marina falava assim: "Putz, acredita, a Anitta vai estar aqui em São Paulo". Eu falei: "Então você já compra o convite da Anitta". Aí a Marina Moreno comprou o convite da Anitta. Então a gente teve muita sorte. A Ludmilla a gente conseguiu pra, tocar pra gente sem custo, porque ela estava, por coincidência, ela estava Fazendo fazendo uma formatura em São Paulo. Então assim, tudo foi acontecendo muito era pra era pra ser. tinha que dar E certo. e foi tão especial, porque o Rosewood, imagina aquele projeto que é um projeto maravilhoso do Matarazzo, ninguém tinha entrado ainda ali. Então Estava todo mundo louco pra Não, e conhecer, ninguém era uma sabia o que ideia, era. ninguém sabia o que Ninguém sabia o que era. era. e Sim. além como as coisas são super alinhadas, ainda teve o Edward também, que era o diretor Isso, na época. o Alex falou pra mim assim: "Olha, eu vou apresentar pra vocês o Edward, que é o diretor comercial do Hotel Rosewood. Se ele gostar de vocês, essa festa vai sair, se ele não gostar, esquece". Esquece. Ele adorou Como a ide vocês são bem difíceis de gostar, pouco simpáticos e pouco sociáveis, eu imagino que quanto já deu certo. Nossa, que incrível, eu não tinha ideia de tudo isso que tinha eu por trás te do falei baile. que a Adrê e o Rafa são nossos Padrinho. padrinhos. São super padrinhos. Que E incrível. o Edward também, porque no final das contas, no final, antes dele sair daqui, a gente foi o aniversário da esposa dele, foi eu, o Betinho, ele e a esposa, era o aniversário. Tipo, melhores A amigos, gente então muito eles realmente próximo. gostaram, por isso que deu super certo, indo pra sexta edição. Isso. E eu ia perguntar justamente, como vocês veem quando o Tia entrou, ele falou: "Você tem que ter um evento proprietário". Como que você vê o impacto disso, vocês 2 juntos na carreira de vocês? O sucesso? Eu acho que na verdade, assim, a gente tem o escritório, né, que a gente continua de marketing e relações públicas, que hoje a gente faz muito mais outros serviços também, além Sim. de só mailing. O Thiago falou: "Betinho, você tem tanto conhecimento de marketing, só que você não tem ideia". Porque eu sempre ajudei muito meus clientes a desenvolver um evento, a fazer estratégia, só que para mim Era eu natural, eu só sim. todo mundo só me colocava na caixinha de e-mailing. E Uhum. ele falava: "Eu te vejo assim, você é um puta marqueteiro, porque você cria tanta história, você dá tanta sugestão para os eventos, para os Sim. seus clientes, então vamos Você sabe o que crescer". engaja, o que É. agrada. Então Você já viu coisa dar certo e coisa dar errado, e isso Exatamente. agrega são muito. mais de 26 anos de trabalho. E aí o Thiago me ajudou a muito a abrir os meus olhos para isso. Eu acho que o nosso trabalho como RP, que a gente tem, é o Beto Pacheco Marketing, o baile veio para, eu acho que para engrandecer tudo Sim, isso, né. sim, agregou muito. É porque você fazer um evento seu é praticamente um casamento todo ano. Planeja com muita Quanto é antecedência. desejada, né, porque eu acho que a gente estava muito carente de eventos fortes, a Sim. gente tinha evento de alguns veículos, mas que vinham perdendo a força, e vocês vieram, assim, e se tornaram, em um ano, Eu um dos eventos mais desejados do eu ano. falo muito do timing, assim, quando as coisas têm que acontecer mesmo, né, porque ali pós-pandemia, lembrando agora em retrospecto, o mundo meio que parou, todo Uhum. mundo ficou um pouco, assim, sem saber o que estava acontecendo e o nosso timing foi muito perfeito. E aí o meu lado de marketing, assim, que eu vi muito o Betinho, porque o Betinho tinha muito isso, o Betinho tinha muito relacionamento com as empresas, os clientes, as pessoas, e imagina, pós-pandemia as marcas precisavam voltar a vender, voltar a ter Sim, experiência. Falando de luxo especificamente, luxo é sobre experiência, sobre detalhe, é sobre você proporcionar algo que normalmente a pessoa não pode ir lá e comprar. claro. E aí o baile surgiu muito para atender isso, toda uma história que o Betinho já tinha nessa relação com os clientes, com as marcas. A gente criou, embalou um produto, obviamente que é do nosso coração, não é falando assim, não é tão, embalou o nosso coração inteiro ali dentro, numa experiência que a gente olha muito para os detalhes, a gente acabou trazendo para as marcas essa possibilidade, porque o baile, como a gente falou, ele é vendido, mas ele é restrito, assim, você tem que ir através de uma marca, ou você tem que conhecer a gente. Então a gente criou uma É, experiência. não é aberto, né, Não. nunca Não, foi aberto. Não, e aí é muito legal porque a gente virou o maior doador da Casa Santa Terezinha, da causa. E a gente fala que não é só, o dinheiro, a gente fala muito de expansão e visibilidade, porque muitas pessoas não sabiam que existia essa doença. Sim. Então o baile ajuda também, obviamente, com o dinheiro, que é muito importante, porque é um custo muito alto mensal, eles conseguiram dobrar o tamanho da casa, o tamanho de famílias atendidas, mas ajuda muito as pessoas terem menos preconceito sobre a doença, saber que Sim. a doença não é uma doença transmissível, são doenças raras de pele, que muitas pessoas não entendiam o que era. É, pra quem não conhece, a Casa Santa Terezinha ela abriga crianças e até adolescentes É a que criança, passam adolescentes e as famílias,
que convive com gerodermatose. É um grupo de doenças raras de pele. Que tem bastante a epidemiólise bolhosa, né. Bolhosa, eu acho que são um grupo de talvez 20 doenças. Sim. E que são doenças que precisam de muito cuidado, né, porque desde o bebê ele precisa de curativos, pomadas Aquelas específicas, ataduras. que são muito caras. Muito caro. E eles dão todo o apoio para a rede, a família, a mãe que nasce com um filho assim e não sabe muito bem como Exatamente. cuidar, não tem meios. Então vai desde o apoio à própria criança, Isso. até toda a É, rede de apoio em volta dela, né. porque tem um tratamento psiquiátrico para os pais, para lidarem com as doenças. E é muito legal, porque tem as crianças que têm os adolescentes ajudam muito as crianças mais novas a explicar os preconceitos que elas Sim. vão sofrer, mas ao mesmo tempo os lados positivos de você estar naquela convivência, porque elas não conviviam com ninguém, elas não saíam de casa. E é Sim. muito voltando até para o que a gente faz, assim, a gente também subestima o que a gente tá acostumado, tipo essa troca aqui, por exemplo, essas crianças e adolescentes, o ser humano precisa conviver. Você Hum. imagina que as restrições que eles têm que ficar em casa isolados, e o ser humano é um ser sociável, a gente precisa conviver, conversar, e aí a Casa Santa Terezinha também proporciona muito isso, porque todo mundo tá ali, eles se encontram, eles precisam de cuidados, eles não podem pegar luz solar, eles têm que ir de Uber, então também é um momento de convivência ali, da troca deles. Ai gente, é muito lindo, eu fico emocionada de verdade, é muito E é legal especial. você saber que você é mais envolvida na causa. É, sim. E aí, pessoal, agora indo para um outro assunto que eu queria abordar com vocês, nesse braço de RP, queria falar agora sobre as listas, as famosas listas, Vamos lá. e como que vocês definem a lista para cada marca? Como que vem essa assim, esse direcionamento? Eu sempre brinco, a gente estava em outro lugar, perguntaram isso pra gente, eu não tô lembrando agora, eu falei que a gente já conhece as pessoas, a gente já é quase um computador, assim, já associa a pessoa a tal marca. Porque as marcas no mundo das marcas tem as personas das marcas. E é engraçado conhecer as pessoas, já associar a pessoa a uma marca, é um potencial cliente, é uma pessoa que traduz o que a marca quer falar. Então toda vez que a gente pensa, assim, em marcas, a gente já vai associando isso, e as marcas têm pessoas que comunicam com aquela marca. Então é muito construído a 4 mãos, assim, da gente com a própria marca. Então elas são desenvolvidas assim, as E listas. depende muito do evento também, depende muito da festa, do evento, do coquetel, da inauguração, porque às vezes a sua marca, ela tá buscando um evento específico, porque ela quer trazer novos clientes, fazendo um evento porque ela quer mais divulgação de um produto que você tá lançando. E eu já fazia isso antes também como RP, por exemplo, quando a Chanel começou a fazer uma operação deles aqui, própria, eles me chamavam para quem são as pessoas que você acha que pode ser uma Fidele da Chanel? Eu ajudava eles até nisso. As próprias Gucci, Dolce& Gabbana, bebê, quem que você acha que a gente pode vestir para esse evento? Então isso a gente começa a ter muito um expertise do que as marcas vão gostar. Obviamente, a gente passa uma lista, apresenta para as marcas e elas vão decidindo quem que tem a ver. Tudo tem aprovação mundial, dependendo da marca. Então a gente vai muito de acordo com que a necessidade do do Sim, do o do briefing cliente do o cliente. briefing do cliente. E aí, dentro desse universo, como que vocês fazem, por exemplo, para lidar com as amizades? Porque, claro, vocês acabam se tornando amigos próximos de muitas das pessoas que fazem parte do mailing de vocês e com o interesse das marcas. Eu acho assim, ó, eu acho que os nossos amigos têm que entender o nosso trabalho. Então, se ele não entende, é porque não é muito amigo também. É verdade. Também. Se ele não se coloca no nosso lugar, então, assim, eu sofria muito no começo. Eu, assim, quando eu não tinha a minha maturidade que eu tenho hoje, eu sofria muito com isso. Angustiado, imagina, eu fiz 15 anos de baile da Vogue, Anfar, E acontece muito de vir pedir, você não tenho muito. como dizer Não sim. tem como dizer assim, mas na Nossa. verdade eu não tenho também, eu não posso expor o meu cliente. Então faz de conta, você me contratou para um evento Sim, seu, sim. eu passo uma lista, você fala: "Eu não quero essa pessoa", eu não vou falar assim: "Ai, a Gabi não quer que você vá". Eu tenho a gente Ai, sempre Deus. não, porque a Um gente pouco chato, eu diria. exatamente, Um então pouco desconfortável. exatamente. Então o nosso primeiro, acho que o nosso primeiro pilar é proteger sempre o nosso Sim. cliente. Então a gente tem uma conversa, explica que ou o evento já está com a capacidade máxima, ou eles estão procurando pessoas com outro perfil, mas a gente fala de uma forma que as pessoas acabam não brigando com a gente, porque na outra semana vai ter outro evento, no outro dia vai ter outro Sim. evento. Então se elas começarem a brigar com a gente, elas vão ver também que não vai É, fazer não vai sentido, compensar pra não vai você, compensar. querida. Verdade. E já teve alguma saia justa, assim? Ah, sempre tem, Ah, tem né. nossa, várias, Sim. várias. Qual a mais marcante? Eu acho que tem muitas situações, assim, eu tô pensando pra não expor ninguém.
Não, teve uma Vai saia de X e Y. Não, mas a gente não precisa falar o nome, mas teve uma saia justa no Anfá pra mim que foi muito, assim, me marcou muito, porque imagina, todos os convites vendidos, mesas, as marcas compram as mesas, ou a pessoa comprava um convite individual. Então imagina, eu cuidava de Placemã para 1.200 pessoas. Loucura. E aí chegaram 2 celebridades inteiras vestidas, arrumadésimas, assim, com o marido, com assistente e não tinham um convite, não tinham comprado um lugar, não tinha uma mesa que tinha convidado, só que eram pessoas muito famosas, então elas chegaram todo mundo entrevistando, backdrop, aquela coisa. Falei: "E agora pra sentar as pessoas?". Gente, mas o que que passa na cabeça da pessoa que nem comunica, nem Eu acho que às vezes acho que não assessoria, entendeu, nem fala com vocês? ou talvez não sabia realmente que tinha que comprar o convite, eu não sei, não dá pra entender muito, mas foi pra mim foi uma saia justa que me pegou muito, eu tive que praticamente dar o meu lugar, não tive lugar pra sentar, porque também eu não ia fazer essa indelicadeza depois dela ter passado no red carpet e deixar e também os repórteres, todo mundo vendo, sendo É. retirada da festa. Ai, Então isso Sendo pra mim foi o que mais retirada. foi o que mais me marcou Gente. foi Tem esse. tem coisas assim, às vezes, por exemplo, tô lembrando de uma outra agora, a gente fez um after pro Diplo, É. pós Lollapalooza. E aí eu acho que quando tá nesse momento de festa também, Lollapalooza e tal, tem muita gente que faz isso. A gente explica que tem uma limitação, tem uma capacidade máxima e tudo mais, e aí fica o tempo inteiro alguém na porta chamando a gente: "Ai, tem tal pessoa falando que você que convidou e não tá". Isso Só usa acontece muito o nosso muito. nome, assim, tipo, e me mandam, tipo, às vezes a gente manda um convite e tem o RSVP no convite, isso a gente faz tudo pelo WhatsApp. A gente fala que o nosso trabalho é muito de alta costura, assim, porque a gente manda um por um pelo nosso próprio Com o nome, WhatsApp. com O no áudio. e aí exatamente, só que às vezes no convite tem um número de RSVP. Aí a pessoa repassa o convite e confirma o nome. Ou já aconteceu isso agora, no último evento que a gente fez semana passada. Aí eu falei pra minha cliente: "Não se preocupa, deixa que a gente sabe lidar com isso". Tem tantos casos, né, todas essas coisas. Gente, Aconteceu no baile também agora recente, aí eu não sei também, a gente nunca vai saber como a que a verdade. pessoa eu mandei o convite pra pessoa adquirir o convite, expliquei, a gente foi falando da causa também e tudo mais, "Ai, tô super feliz por fazer parte disso e tal", e na hora chegou, não tinha um convite, achou que o convite Acho que o era convite era convidado, não tinha que convidando, comprar, entendeu? só que a gente nunca sabe se a pessoa realmente não Ou se ela deu de A louca. opção, você pode pagar aqui na hora pra Ah, entrar. então perfeito, já tá resolvido, você A não gen tem um way a out. gente tem o Simpla, você pode comprar aqui na hora, não É tem problema. Não perfeito. precisa Não tirar sua seja por roupa, isso, exatamente. você pode entrar. mas tem várias histórias. E continua acontecendo, eu acho que, pelo menos do meu lado, assim, porque eu tô fazendo isso com o Betinho vai fazer 6 anos. O Uhum. Betinho tem mais experiência. No início também, o Betinho é ariano também, eu sou ariano, né, eu ficava muito ansioso, Nossa, eu porque você não imagino, sabe deve ser uma muito. pressão, né, É. deve ser tanto de evento. Não, e saber se no começo, saber se ia vender ou não os convites, assim. Não, e saber se vai dar certo. E vocês ficam com frio na barriga? Muito. Porque eu toda vez que eu faço evento, toda vez dá certo, mas eu sempre fico com frio na barriga achando que não vai vir ninguém. Mas eu acho que isso faz parte, né. Não, e tem N situações, é Se eu que agora eu acho que a gente tá com a inteligência emocional, acho que a gente tá adquirindo, pelo menos com o baile, por Maturidade, exemplo, né. junto. Teve, por exemplo, um apoiador do baile, eu não vou citar nomes não, mas tem um apoiador do baile, que a gente Nomes! Não, tinha tô uma tô parceria, brincando, Sofia. e aí a parceria era um que estava apoiando, mas tinha uma cota de convites por ser patrocinador, e aí vamos supor que a cota era 5, a pessoa já participou com 30 pessoas na porta. Uhum. E aí: eu vou entrar porque eu tô patrocinando", mas a gente não deixa entrar. acontecem muitas situações que é um jogo de cintura, agora você imagina a gente, que tem que subir no palco, fazer o leilão, ajudar a causa, várias coisas, ainda tem Resolver o Ainda tem isso. problema. Mas que falta de tato também, né, você tem 5 convites, você parece com Difícil. Mas 30. a gente tem um time muito bom, a gente tem a Index Eu ia falar justamente sobre time. a gente tem a Index que faz, além da assessoria de imprensa, a produção executiva, que Ai, eles eles são são muito bons, maravilhosos, né. e a gente tem o Luciano da 118, Ai, eu que amo. mudou a nossa vida, porque a gente estava ainda nessa construção do baile, então no terceiro ano o Luciano entrou com o 118 Project pra fazer toda a parte de cenografia, e o Luciano abraçou a causa, ele é apaixonado pela Tudo que causa. ele faz muito com o coração. Hoje eu vejo, assim, uma festa dessa proporção não se faz sozinho, o nosso time é muito bom. E uma das principais destaques, assim, do baile que você pode até falar pra gente, que eu acho que é sempre um impacto, é a decoração, é aquela Sim. experiência, Nossa, porque sem dúvida. quando você fala de um baile de gala, os detalhes é o que vai fazer aquela noite ser mágica, e o Luciano traduz muito a nossa Dessa ideia. junção, porque o Luciano também nunca tinha trabalhado com a Index. Então, assim, a gente junta muitas pessoas também. Então, quando a Sim. gente começou a fazer esse baile, e nesse terceiro ano que a gente colocou a Index como produção executiva, eles protegem muito a gente, né. Mas isso é muito importante, porque que nem o tio falou, vocês têm que subir no palco, falar, cumprimentar as pessoas, se deixar cada problema que tá acontecendo chegar em vocês, vai chegar no meio do baile e vocês já estão de assim, não sei, eu estaria um pouco mais estabilizada emocionalmente, Mas assim. eu tenho um momento de
descomprimir, assim. Esse ano, depois que a gente desceu do baile, tem um backstage, tava as dançarinas lá, eu fiquei com o meu drink, assim, tomando com ela. "Você não vai sair daqui?" Eu falei: "Não, eu preciso de meia hora pra voltar pro Eu Não, sempre precisa preciso. respirar. Para subir no palco e fazer o leilão, preciso de pelo menos meia hora sozinho. Mas é porque é muita energia, né. É, Eu acho que sempre que você lida com pessoas, pode ser pessoas que você ame, mas quando você é a atenção, é impossível não chegar uma energia em você, e essa energia, às vezes mesmo a energia sendo boa, É. mexe com a gente, né. eu acho a cabeça, assim, por exemplo, porque o baile especificamente são muitas coisas. Por exemplo, a gente tá ali, aí tem que eu sou super eu gosto eu sou aquele que gosta de ensaiar as coisas, eu gosto de Uhum. ir super preparado. E aí, esse momento do pré-palco, eu ficava lendo as fichas, aí de repente chega, eu nem conseguia, o Betinho vem alguém: "Ah, Juliana Paes chegou, tem que ir lá em cima receber". Aí, não sei quem tá Eu chegando. paro. É muita Paro. Mas você coisa. já esqueceu o que Eu você tinha nunca, lido. eu nunca consigo ensaiar. O que que eu tinha lido mesmo? Aí é muita É. coisa, porque o tempo inteiro aí alguém chega e fala: "Ah, o patrocinador tal trouxe mais pessoas. Ah, é porque o patrocinador não gostou". Então é muito, a nossa cabeça é a energia das pessoas também, que tem essa troca, mas também são muitas pontas pra serem amarradas que depende da gente. Mas isso é muito importante o que você falou de ter um time que te protege, né. Exatamente. Fora esses parceiros externos, vocês também têm um time dentro da Aberta Sim. Cacheiro A Marketing. gente tem a Isabela E o Luca, que e o são Luca. maravilhosos. Então, o escritório é eu, o Thiago, a Isabela e o Lucas. São É bem 4 pessoas. enxuto. Pra tudo que vocês fazem, Sim. bem enxuto. E a gente chama a Rive, às vezes, também, que sempre arrasa A muito. Liv, na verdade, que a Bela é minha sobrinha. Aí eu E sabia. E o Luca, é. eu achava que ele era seu sobrinho, porque ele é muito parecido com você. E a Rive é uma amiga da minha sobrinha também, de lá do Nordeste, ela é de Natal? Ela é de Natal. Natal. E que começou a ajudar a gente no baile, é contratada como freela, e a gente é apaixonado também. Então a gente tem um time muito legal dentro. É um aviãozinho. Ó, eu sei que eles chegam com o radinho, assim, pra gente não. E super fofo. Super, são muito maravilhosos. Ansiosos. Ai, que bom. É muito importante ter um time que faz acontecer. Gente calmo, sabe? E que abraça, né, assim, todo mundo tá ali vibrando muito pelo baile, é muito gostoso isso, assim. Sim. Essa experiência é muito importante pra gente, pra saírem felizes, todo mundo, tanto o time Todo mundo sai falando bem, todo Ah, mundo que sai legal. feliz, sai, transportado, né, vocês proporcionam uma experiência que é aquele realmente você chega e você fala: "Nossa, valeu a pena", porque quando você sai de casa, você se monta, você tem o É. look, são tantas coisas que ninguém imagina que não é só chegar aí, você tem que se programar. E eu acho que a gente vive também muito num momento que eu fico super orgulhoso do que a gente tá fazendo, que muitas festas viraram sobre postar. As Uhum. pessoas vão, tem gente que fica meia hora, posta, vai: "Vim, tô", e vai embora. As pessoas E eu aproveitam, e né? eu fico feliz no baile que a gente sai antes das pessoas, que as pessoas não querem ir embora. Eu não vou contar que horas eu fui embora. Mas eu lembro que a gente conversando bastante no final. Vai ser a maior felicidade pra gente. É, exatamente, isso é muito real. As pessoas vão pra falar que foram: "Ah, dei uma voltinha, cumprimentei e tô Era indo". tudo que a gente não queria. E as pessoas querem ficar de fato. É muito bom, a gente tem que tirar mesmo, o road chega, a gente acabou, viu. Ó, então, gente, né, são 6 da manhã, acho melhor vocês se retirarem. Mas é muita Ai, felicidade. demais, pessoal. Agora estamos chegando no final. Queria fazer umas perguntas, assim, estilo bate-bola com vocês, vocês me respondem como vocês preferirem, quem primeiro. A primeira pergunta é: pra quem vocês ligam primeiro quando algo dá errado? Acho que eu ligo pra você. Eu ligo pra você, certeza. Acho que eu lembro do Thiago. Acho que eu ligo pra você. Uma palavra que define o trabalho de vocês hoje. Felicidade. Ai, lindo. É uma palavra que define dedicação. Muito legal. Um sonho profissional. Que o baile do bebê dure a nossa vida inteira. O meu sonho é que o baile do bebê, vá para primeiro para outros estados aqui no Brasil e pra fora do país. Ai, Pra gente demais. ajudar a causa, não só aqui como a De gente tá outras fazendo, Propagar. propagar. Quero que seja lembrado na agenda como um legado mesmo, assim, que a gente ajudou e mudou a vida das pessoas. Lindo. E vai ser, com certeza, porque tudo que vocês fazem é incrível, a dedicação. Ah, e não tem segredo, né, tem que trabalhar duro, tem que fazer acontecer, tem que pôr a mão na massa e vocês fazem isso todos os dias. E eu tô muito feliz de receber vocês aqui, obrigada por essa Parabéns. conversa. Amei, amei, amei ter vocês aqui, amo vocês. Que seja muito sucesso o seu podcast, amei participar. Ai, obrigada. E você é uma inspiração de uma pessoa guerreira que faz, que acontece. Verdade. Eu queria ter sua energia também, que você está sempre. E eu queria ser a sua. Ai, amei. Muito Obrigado. obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Espero que vocês Obrigado. tenham gostado desse episódio. E aguardo vocês daqui a pouco com mais um episódio do Deixa Eu Ver Esse Podcast. Betinho Pacheco e Thiago Moura. Beijos.